Olá, irmãos, olá, amigos. Estejamos em paz e levando paz àqueles com quem estivermos. Que assim seja. Vamos conversar hoje sobre anjos da guarda. Sabemos lá da questão 80 do Livro dos Espíritos que Deus, a inteligência suprema e Criador de tudo, nunca está ocioso e está criando sempre. E do que ele criou, nós já conhecemos o princípio inteligente, que são os espíritos, e o princípio material, o fluido universal, matéria. Sabemos também que ele instituiu leis naturais, leis divinas, para o governo e o funcionamento da sua criação. Então, na obra de Deus, nós vemos, a observação nos diz que tudo tem utilidade, nada foi criado sem razão de ser, né? E ele criou os espíritos sem qualquer privilégio, todos a partir de uma situação de ignorância e simplicidade. Então, ele deu como meta, instituiu como meta, como objetivo para essas suas criaturas, os espíritos, que eles atinjam a perfeição. Perfeição essa que será a aproximação máxima possível a uma criatura do seu Criador. Todas as criaturas foram criadas, então, em igualdade de condições, sem privilégio de qualquer monta a qualquer um. Conforme as questões 96 até 99 do Livro dos Espíritos, os graus que podemos atingir na nossa caminhada de aperfeiçoamento são muitos. Kardec, com base nas informações dos espíritos superiores que lhe trouxeram a doutrina dos espíritos, o espiritismo, e nas suas próprias deduções, com as informações que lhe chegavam, dividiu esses graus de progresso, de avanço dos espíritos, em 3 categorias básicas, que são as seguintes. Primeiro, vamos lembrar também que não há divisões bem definidas. A passagem de uma categoria para outra é suave, é tênue. Não há limites rígidos, digamos. Então, ele classificou, primeiramente, em 3 categorias, né? Os espíritos imperfeitos são aqueles que ainda se acham na parte inicial da caminhada evolutiva. São caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito. Têm ignorância, conservam muita ignorância ainda, propensão para o mal e todas as paixões más que retardam o seu progresso. A segunda classificação foi a dos bons espíritos. São aqueles que se encontram na parte intermediária dessa classificação, sendo caracterizados pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. E a terceira categoria é a dos espíritos puros, que são aqueles que atingiram o grau supremo de perfeição possível às criaturas. Nós somos espíritos, sem dúvidas. E devido à natureza dos nossos pensamentos, desejos e ações, com certeza não podemos ainda ser classificados como espíritos puros. Nós, seres encarnados, homens aqui na Terra, seres humanos aqui na Terra. Anjos e demônios. A questão 130 do Livro dos Espíritos esclarece quanto à crença que se encontra na tradição de todos os povos, de quase todos os povos, que admite a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, explicando que o mundo onde estamos não existe de toda a eternidade
e que muito tempo antes da Terra existir, já havia espíritos que tinham atingido a categoria de espíritos puros nesses outros mundos anteriores à Terra, criados anteriormente à Terra. E daí os homens aqui da Terra, vendo esses espíritos mais avançados em outros mundos, acharam que eles pudessem ter sido criados assim de todos os tempos. Pela questão 129 do Livro dos Espíritos, os que são chamados anjos percorreram todos os graus da escala, tendo chegado à sua condição angélica, né, angelical, passando por todas as situações a que nós todos estamos destinados, porque Deus é justo, Ele não criaria ninguém com privilégio, né? Como sabemos, já vimos. Todos aqueles que aceitam as missões, as vicissitudes da vida sem murmurar, sem reclamar, caminham mais depressa, enquanto que aqueles outros que murmuram, reclamam, são preguiçosos, não se expõem, não fazem esforços, gastam mais tempo para atingir estágios melhores. Na questão 128 da obra básica da doutrina, os seres chamados de anjos, arcanjos, serafins, não formam uma categoria especial, então, de natureza diferente dos outros espíritos. São espíritos puros, que se acham no topo da classificação e reúnem as máximas perfeições possíveis, a que todos nós temos condição de chegar também. André Luiz, no tópico 1 da primeira parte do livro Evolução em Dois Mundos, ele informa que estamos imersos no fluido universal, que ali ele designa por plasma divino ou hausto do Criador, assim como peixes estão no oceano. E conforme a questão 282, esse fluido universal possibilita aos espíritos se comunicarem, transmitindo seus pensamentos, do mesmo modo que aqui entre nós o ar transmite o som das nossas comunicações. O fluido universal permeia toda a criação, todo o universo criado, e é o meio de comunicação entre os espíritos, onde quer que eles estejam. Em 12.1, no capítulo 12, versículo 1, da carta aos Hebreus, Paulo disse que vivemos envoltos em uma nuvem de testemunhas. Que testemunhas são essas? Claro, nós convivemos com espíritos encarnados junto de nós aqui na Terra, nossos familiares, amigos e outras pessoas, amigas ou não, atraídos pela atmosfera fluídico-magnético-vibratória formada em torno de nós pela força das emissões dos nossos pensamentos e intenções. Atraídos por essa mesma atmosfera, que depende dos nossos humores, né, nossa condição momentânea, há também, com certeza, espíritos desencarnados, que obviamente não vemos, mas que são atraídos por essas mesmas vibrações fluídicas, energéticas, magnéticas, de que nossos pensamentos criam e movimentam. E essa atração faz com eles à nossa volta formem essa nuvem a que Paulo se referiu. E testemunham eles todos as intenções e pensamentos que temos. Quanto mais elevado, mais percebem os espíritos nossas intenções. A questão 459, da parte 2 do Livro dos Espíritos, no capítulo 9, afirma que espíritos influem sobre nossos pensamentos e atos muito mais do que poderíamos imaginar. E de tal modo
exercem essa influência, que comumente são eles que nos conduzem os pensamentos e as ações. Existe afeição entre espíritos e pessoas, entre desencarnados e encarnados. As questões 484 até 488 do Livro dos Espíritos mostram que as afeições surgem em conformidade com os sentimentos e vontades, de parte a parte. Sentimentos e vontades movimentam magneticamente fluidos e energias desse fluido universal e atuam nos campos fluídico-magnéticos próprios dos espíritos nos dois planos da existência, tornando-os atrativos ou repulsivos, simpáticos ou antipáticos. Fluidos semelhantes se atraem e fluidos diferentes se repelem. Essa é uma lei que vale para os fluidos. Dessa forma, bons espíritos simpatizam e se afeiçoam a homens de bem, ou que se mostrem suscetíveis de melhorar. Já espíritos inferiores são atraídos por homens viciosos ou que apresentem tendência de vir a sê-lo. A afeição e a simpatia dos espíritos pelos homens nada tem de carnal, mas pode ser que o apego de um espírito por uma pessoa não ocorra sempre só por afeição. Podem estar agregadas à estima inspirada por essa pessoa ao espírito reminiscências de paixões humanas de encarnações anteriores. Bons espíritos nos desejam e fazem todo o bem que lhes é possível para nós. Se sentem ditosos com as nossas alegrias e afligem-se quando não suportamos nossos males com resignação. Eles sabem que, procedendo assim, nós não vamos conseguir benefícios e nos estamos assemelhando, então, nesse caso, a um doente que rejeita o remédio amargo que o há de curar. Os males que mais afligem os espíritos por nossa causa são aqueles males originados do nosso egoísmo e da falta de bondade ou da dureza do nosso coração. Exatamente porque isso tudo tem consequências efetivamente graves para nós. Espíritos mais adiantados se compadecem dos nossos sofrimentos, como nos compadecemos dos sofrimentos de um amigo, porém os apreciam de um modo diverso do nosso, porque enxergam tudo de um ponto mais equilibrado e justo. Não são como nós que nos levamos por sentimentos e paixões, etc. Sabendo que a vida corporal é transitória e que as tribulações que ela apresenta são meio para que alcancemos melhor estado evolutivo, eles se afligem muito mais por nossos males, cuja causa é moral, do que pelos nossos sofrimentos físicos, que são passageiros. Nossos males imaginários, nascidos do orgulho e da ambição, eles desconsideram. Do mesmo modo que nós procedemos frente às mágoas pueris das crianças, eles pouco se incomodam também, esses nossos protetores, com as desgraças que atingem apenas nossas ideias mundanas, considerando-as apenas uma crise ocasional de que resultará a salvação de nós doentes. Bons espíritos nos levantam o ânimo no interesse do nosso futuro. Os outros, objetivando complicar-nos, nos impelem ao desespero. No Livro dos Espíritos, a pergunta 488 nos fala que os espíritos de familiares que nos precedem na desencarnação e que nos querem bem, nos protegem também, conforme o poder de que disponham.
e nos devotam mais simpatia do que, claro, os que nos são estranhos. Na espiritualidade, parentes e amigos continuam sensíveis à afeição que lhes devotamos. Se pensamos neles, pensamos o bem para eles, queremos bem, continuamos nos lembrando deles, sempre em situações de que eles estejam bem, desejando isso, eles, então, são sensíveis a isso, mas se esquecem de nós quando os olvidamos também. Anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Vamos falar disso agora. As questões 489 a 495 da obra básica nos falam de espírito que se liga de modo particular a um indivíduo para protegê-lo. É o chamado irmão espiritual, bom espírito ou bom gênio, considerado como o anjo de guarda, anjo guardião ou espírito protetor. Não é um ser criado especialmente à parte, é como já falamos de início, um ser que está se desenvolvendo como nós, está à nossa frente, já avançou mais do que nós em aperfeiçoamento. O espírito protetor pertence então a uma ordem elevada e tem como missão, do mesmo modo que um pai com relação aos filhos, guiar o protegido, seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com conselhos, consolá-lo nas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Está sempre desejando o melhor para nós e nos aconselhando para o bem. O espírito que aceita essa missão de protetor assume perante o Criador o compromisso de se dedicar e assistir a pessoa desde o nascimento até a morte. Assume o compromisso também de até acompanhar esse espírito que estava encarnado depois da morte, e até mesmo por muitas existências corpóreas. Dedicando-se ao encarnado, ele, entretanto, não renuncia a proteger outros indivíduos, embora o faça menos exclusivamente. Se ele tem a missão de proteger aquele, é aquele que ele dedica a sua maior atenção. Mas como devemos amar a todos igualmente, ele também assim o faz em todas as suas possibilidades. O espírito protetor tem o direito de escolher seres que lhe sejam simpáticos. Para alguns vai ser um prazer isso, para outros vai ser uma missão ou dever penoso. O espírito protetor não fica fatalmente preso a uma criatura confiada à sua guarda. Pode acontecer de alguns deixarem suas posições de protetores para desempenharem outras missões. Nesse caso, eles são substituídos por outros, que vão exercer o papel que eles estavam exercendo sobre nós. Pode ser que ele se afaste quando vê que os seus conselhos são inúteis e que seu protegido decide sempre ceder à influência de espíritos inferiores. Porém, ele não abandona completamente o seu protegido. Desde que seja chamado, ele volta. Sempre orienta. E o encarnado, ele sempre orienta. O encarnado é quem tapa os ouvidos. Quando o seu protegido atinge um ponto de poder guiar-se a si mesmo, como sucede ao estudante, para o qual chega um momento em que ele não precisa de mestre, conforme está lá na questão 500 do livro dos Espíritos, o espírito protetor deixa de por ele velar. Isso, porém, dificilmente acontece aqui na Terra.
A ação dos espíritos protetores é sempre de maneira a não tolher o livre-arbítrio, para que os protegidos tenham o mérito de suas ações. Na erraticidade, no intervalo entre encarnações, podemos reconhecer o nosso espírito protetor, com quem certamente já tivemos contato antes de encarnarmos. Mesmo espíritos encarnados se ligam a certos indivíduos para guiá-los pelo bom caminho, né? Ou atrapalhar a sua caminhada, em ambos os casos exercendo uma espécie de fascinação que parece irresistível. Isso acontece aqui entre nós, entre encarnados, no caso daqueles bons amigos que sempre nos aconselham, nos defendem, nos ajudam, estão o tempo todo a nosso favor. Essa fascinação, essa amizade, acontece para que nós consigamos avançar. E isso não nos elimina das nossas provas, apenas somos ajudados, aconselhados, animados, né? Incentivados por esses amigos espirituais encarnados. Há espíritos protetores especiais que assistem os que os invocam quando dignos dessa assistência. Porém, não lhes cabe fazer nem que cegos vejam, nem que surdos ouçam, conforme questão 521. A decisão do acatamento e da ação cabe ao livre-arbítrio de cada um. É o caso, os antigos fizeram desses espíritos, né, divindades especiais. As musas dos artistas, né, não eram senão personificações alegóricas desses espíritos protetores. Eles são, digamos, os santos, a que muitos irmãos nossos recorrem, né? Espíritos protetores especiais. Mas lembremos-nos, eles assistem os que os invocam quando dignos dessa assistência. Comprovando isso aí, nossas indústrias, cidades, países, bairros, né, ruas, têm seus cuidadores, têm seus patronos, que mais não são do que esses espíritos superiores, sob várias designações. Esses espíritos são especialmente atraídos para essas coletividades pela identidade de gostos e das ideias. Em suma, que é aquilo que esses agregados de pessoas, tanto quanto os indivíduos, são mais ou menos capazes de atrair, de serem influenciados de acordo com a natureza dos sentimentos que dominam os elementos que compõem essas coletividades. Em tudo está o interior, a intenção de cada um. Importantíssimo. Onde quer que leis consagrem coisas injustas, contrárias ao progresso humano, bons espíritos ficam em minoria. E a multidão que aflui dos maus mantém essa coletividade, essa nação, aferrada às suas ideias e paralisa as boas influências parciais que ficam perdidas no conjunto, como insuladas espigas entre espinheiros. Está dito no Livro dos Espíritos. Quando temos pressentimentos, o que é isso? Nada mais do que, como está dito na questão 522, que isso é o conselho íntimo e oculto do nosso espírito protetor.
Também a intuição da escolha que fazemos. É a voz do instinto, digamos. Antes de encarnar, tem o espírito conhecimento das fases principais da sua existência, isto é, do gênero de provas a que vai se submeter. Tendo essas o caráter assinalado, ele conserva no seu foro íntimo uma espécie de impressão de tais provas, e essa impressão, que é a voz do instinto, faz-se ouvir quando lhe chega o momento de sofrê-las. Se torna então um pressentimento do que vem pela frente, né? Na incerteza em que ficamos com a voz do instinto, que são sempre vagos, o que devemos fazer? Os espíritos superiores disseram, quando nos acharmos incertos, frente a pressentimentos mais ou menos vagos, invoquemos nosso bom espírito, ou oremos a Deus, soberano, Senhor de todos, e ele nos enviará um dos seus mensageiros, um desses espíritos superiores, acima de nós, para nos atender, respeitando o nosso livre-arbítrio, obviamente. Espíritos protetores objetivam unicamente o nosso melhor procedimento moral e se esforçam para que vivamos da melhor maneira possível, mas quase sempre não os ouvimos, não ouvimos os seus avisos salutares, né? E por culpa nossa, então, nos desgraçamos, sofremos. Os conselhos dos espíritos protetores ressoam no nosso íntimo para nos ajudar pela voz da consciência. Porém, como nem sempre ligamos a isso a devida importância, outros conselhos mais diretos eles nos dão, servindo-se das pessoas que nos cercam. Eles atuam para o nosso bem diretamente em nós, mas se não lhes damos ouvidos, eles recorrem a amigos nossos que vão nos falar o que eles querem. E talvez nós passemos a dar melhor atenção ao conselho do amigo do que à nossa intuição, nossa impressão. Se examinarmos cada uma das diversas circunstâncias, felizes ou infelizes da nossa vida, nós veremos que em muitas ocasiões recebemos conselhos que não aproveitamos e que nos teriam poupado, se os tivéssemos ouvido e seguido, muitos desgostos. É essa a ajuda dos protetores espirituais que nos chegam. Como os espíritos influenciam os acontecimentos da vida e nos sugerem pensamentos, mas jamais alteram as leis da natureza. Eles não manifestam sua ação realizando fenômenos extraordinários. Eles não podem derrogar as leis divinas. Tampouco nós podemos nos livrar das provas e situações porque tenhamos que passar aceitas antes da nossa encarnação, como parte daquilo porque temos que passar para nos depurar, para nos aperfeiçoar. Esses espíritos protetores atuam, por exemplo, provocando o encontro de duas pessoas que suporão se encontrar-se por acaso. Atuam inspirando alguém a ideia de passar por determinado lugar. Chamam a atenção, ou atuam chamando a atenção para um certo ponto, se disso resultar o que nós tenhamos em vista, ou eles, para o nosso bem. Eles trabalham de tal maneira que o homem, crente de que obedece a um impulso próprio, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Os espíritos podem provocar certos efeitos, com o objetivo de que se dê um acontecimento, como, por exemplo, se um homem tem que desencarnar,
que tem que desencarnar, sobe uma escada, a escada se quebra e ele perece na queda, não foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprisse. A escada se quebrou porque estava podre, ou por não ser bastante forte para suportar o peso daquele homem. Se fosse destino daquele homem perecer dessa maneira, o que os espíritos protetores, ou os espíritos que nos aconselham e tal, teriam feito eles teriam inspirado a ideia do homem subir a escada, que se quebraria com seu peso, resultando daí a morte dele por um efeito natural, sem que para isso fosse mister preciso, necessário, a produção de algo miraculoso, com derrogação de leis naturais. Um outro exemplo seria do homem que tem que morrer fulminado pelo raio, por questões de dívidas anteriores. Ele vai se refugiar debaixo de uma árvore, o raio cai e o mata. Os espíritos não provocaram a produção do raio, dirigindo-o para o homem. O raio caiu sobre aquela árvore em tal momento, porque estava nas leis da natureza que assim acontecesse. Não foi encaminhado para a árvore, por se achar debaixo dela o homem. Ao homem, sim, foi inspirada a ideia de se abrigar debaixo de uma árvore sobre a qual cairia o raio, porquanto a árvore não deixaria de ser atingida só por não lhe estar debaixo o homem. Caso uma pessoa dispare um tiro, um projétil que apenas passe perto da pessoa sem atingir, não quer dizer que o projétil foi desviado por um espírito bondoso, mas sim que esse espírito inspirou a pessoa, caso ela não tivesse que desencarnar desse modo, a ideia de se desviar. Ou então ofusca a visão, ele ofusca a visão da pessoa que impunha a arma de sorte a fazê-la apontar mal, porquanto uma vez disparado da arma ao projétil, ele segue a linha que tem que seguir. Logicamente, não seria justo nem acertado a nós imputar ao espírito ou aos espíritos todas as decepções que experimentamos e de que somos nós os principais culpados, graças à nossa irreflexão e insensatez. Há males que são consequência da justiça de Deus. Nos exemplos que falamos, está expresso isso. Há que se passar por aquilo. Não há como desviar. Há como aliviar, dependendo do nosso comportamento. Né? Nem sempre, na verdade, essas coisas para nós são um mal, ou o mal que parece ser. Frequentemente, o que nós consideramos um mal, na verdade, vem a ser depois um bem maior. Isso está dito naquela frase de Jesus: batei, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, tópicos 1 a 5. Como conclusão, irmãos e amigos, o Espiritismo confirma o seu caráter de consolador, ao afirmar que temos junto de nós seres superiores sempre prontos a nos aconselhar e amparar, nos ajudando na ascensão para o bem e para o nosso aperfeiçoamento. Amigos protetores que, onde quer que estejamos, estarão conosco, nas prisões, nos hospitais, nos lugares de devassidão, na nossa solidão, estarão sempre conosco. Amigos protetores que, qualquer que seja o afastamento nosso deles, jamais estarão longe de nós, embora não os vejamos,
mas de quem recebemos sempre um brando influxo e ouvimos ponderados conselhos. Vemos irmãos nossos mais avançados que merecem manter colóquios diretos com seus mentores ou espíritos protetores, como um Chico Xavier, Divaldo Franco, um Zé Raul Teixeira. Esses conhecem diretamente seus mentores e protetores. Nós não os conhecemos, na maioria dos casos, mas não importa, eles estão aí. Se todos conhecessem bem esta verdade que o Espiritismo confirma para nós, muito mais gente seria ajudada nos momentos de crise. Pelo nosso procedimento, pelo modo como procedemos e por vermos como procedem nossos companheiros de caminhada, os espíritos protetores se dirigiriam a nós, vendo como procedemos e como procedem os nossos amigos, companheiros de caminhada. Os espíritos protetores se dirigiriam a nós dizendo o seguinte, repetindo coisas como: não te aconselhei isso, entretanto não o fizeste. Não te mostrei o abismo, mas nele te precipitaste. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade, no entanto preferiste seguir os conselhos da mentira. Devemos ter confiança e estabelecer com o nosso espírito protetor a terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não tentemos de lhes ocultar nada, pois não podemos enganá-los. Pensando no futuro, procuremos adiantar-nos na vida presente, o quanto antes. Encurtemos nossas provas e mais felizes tornaremos as nossas existências, se ouvirmos as orientações dos nossos espíritos protetores. Caminhemos então resolutos, em conformidade com as leis divinas, tendo-os como guias. Sigamo-los. Caros irmãos, com muita satisfação, chegamos a este ponto em que solicitamos que vocês reflitam bastante sobre o que dissemos, aconselhados certamente pelos nossos protetores, e que todos recebemos esses conselhos, e possamos manter conosco a paz, essa paz que o Mestre Jesus traz para nós. Que assim seja.